Vamos abrir nossas Bíblias, certamente os irmãos já tinham saudades, Romanos capítulo 12. Vamos voltar então a este texto, vamos continuar a olhar para este capítulo. Já o temos feito há várias semanas e vamos continuar então a olhar para ele. Hoje vamos ler do versículo 11 ao versículo 16, mas os irmãos já sabem qual é o exercício que eu vou vos propor antes de nós fazermos a leitura. Há algumas semanas atrás, os irmãos já tinham bem afinadinho esses dois primeiros versículos. Já se passaram algumas semanas, a memória já não é a mesma que era, mas certamente os irmãos vão se recordar dos dois primeiros versículos. Então, de cor, vamos recitá-los? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda não está assim tão perfeito. Nós vamos conseguir chegar lá e ter então este coro bem afinadinho. Mas hoje vamos então para os versículos 11 a 16. E então agora vamos olhar para a Bíblia e vamos então acompanhar esta leitura. Romanos capítulo 12, lê do versículo 11 ao versículo 16. E diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então hoje vamos olhar para este texto. E quando nós olhamos para a relação que nós temos com Deus, quando nós olhamos para aquilo que nós recebemos de Deus, nós vemos que Deus deu-nos uma nova natureza. Agora a nossa natureza não é uma natureza carnal. Agora a nossa natureza foi substituída, essa antiga foi substituída por uma nova natureza, a natureza divina. Agora nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Agora nós recebemos essa natureza e com ela as qualidades inerentes à mesma natureza. E é por isso que o apóstolo Paulo disse e testemunhou: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então essa era a sua experiência e esta deve ser a nossa experiência. Temos uma nova vida. Fomos transformados por Ele. E quando nós olhamos para os primeiros capítulos desta carta, nós vemos esta transformação e como é que ela aconteceu. Como nós éramos e aquilo em que nós nos tornamos. E neste texto que nós lemos, há uma expressão sobre a qual eu quero trabalhar convosco. E perante ela, então, nós desenvolvemos a análise do texto. Que é a expressão que está no final do versículo 11. Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Então, este versículo 11 é o ponto de partida para nós analisarmos os seguintes versículos. E o versículo 11, ele começa a dizer: no zelo, não sejais remissos. Ou, noutras versões, não sejais vigorosos no cuidado. Ou seja, há um apelo para não sermos relaxados. Relaxados no cuidado a ter, relaxados no zelo, relaxados no serviço a fazer. O que nós fizermos deve ser feito com entusiasmo, deve ter feito com cuidado. Porque há duas coisas
que impede o nosso trabalho. Por um lado, a preguiça e, por outro lado, a indiferença. Quando nós nos tornamos preguiçosos, quando nós ficamos indiferentes àquilo que está a acontecer e indiferentes à nossa posição em Cristo Jesus. E estes dois aspectos, elas não apenas impedem que o trabalho seja feito, como acabam por trazer confusão, acabam por trazer destruição. Não apenas impedem o bem, mas eles vão fazer com que o mal possa prosperar. Porque quando há preguiça e indiferença, então o mal vai prosperando. Tem um terreno fértil para que isso possa acontecer. E quando o desencorajamento se apodera do crente, se apodera de nós, isso leva ao desânimo. Isso revela que o serviço de Deus foi colocado numa posição secundária. Já não olhamos da mesma forma para este serviço, para este compromisso, para a continuação do compromisso assumido com o nosso Deus. Por isso que ele vai aqui exortar: no zelo não sejais remissos. Pelo contrário, sede fervorosos de espírito. E a palavra espírito, ela pode ser entendida de duas formas. Ela pode ser entendida como referindo-se ao nosso espírito, ou então referindo-se ao Espírito de Deus. E pelo contexto, a ideia melhor é pensarmos no fervor que parte do Espírito de Deus. Porque em nós não há fervor. A nossa tendência é nós acomodarmos-nos. A nossa tendência é nós sermos relaxados. E é o Espírito do Senhor que traz fervor à nossa vida. Por isso este apelo aqui, sede fervorosos do Espírito, e é interessante ver que temos aqui um genitivo na língua grega, e o genitivo tem a ver com proveniência, um fervor que procede, então, do Espírito do Senhor. Porque, de outra forma, a tendência é outra. É não termos fervor, é não termos entusiasmo, é não nos sentimos, então, motivados para fazer a obra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo vai mostrar que o servir ao Senhor deve ser feito com excelência, com dedicação, com todas as nossas forças, com zelo da nossa parte. É assim. E só o Espírito é que traz isso a cada um de nós. Mas depois dele falar então sobre isso, sobre o serviço ao Senhor, que deve partir então desse zelo e desse fervor, então nós começamos a ver o que é que esse serviço ao Senhor vai envolver. Quais aspectos? E então nós vamos ali alongar aquela frase, servindo ao Senhor em comunhão com Deus. Versículo 12 fala de comunhão com Deus. Reparem, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, em primeiro lugar, o serviço ao Senhor envolve comunhão com Deus. Não pode ser de uma outra forma. E nós temos aqui um trio de ordens. Um trio que está ligado entre si, que enaltece a comunhão com o Senhor. Primeiramente, regozijai-vos na esperança. E esperança, naturalmente, ela está relacionada com o futuro, com alguma coisa que se espera. Não é que se já esteja a receber, mas espera-se isso. E quando olhamos para esta esperança, olhamos para um horizonte que não está condicionado ao presente, a este momento, mas um horizonte que está para além da nossa vista, que é invisível, como Paulo vai dizendo aqui em Romanos. E esta esperança é a esperança da glória de Deus. Ele, aliás, um pouco atrás, já tinha deixado bem estabelecida esta base.
Em Romanos capítulo 5, versículo 2, ele disse isso mesmo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então esta esperança, olhar para aquilo que ainda estamos por receber. Esta experiência ajuda-nos a lidarmos com as dificuldades. Porque quem desespera é alguém que está preso à sua realidade, que não vê nenhuma luz ao fundo do túnel, que não tem mais esperança. A esperança já morreu. Mas aqui fala desta esperança. E uma esperança que deve ser vivida em regozijo, em alegria. Alegrarmos por aquilo que nos espera. Uma alegria que naturalmente brota de onde? Da comunhão com Deus. Esse regozijo, ele só procede da comunhão com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijai-vos no Senhor. E então fala sobre esta esperança que o crente deve cultivar, esta esperança da glória de Deus, esta esperança que está relacionada com a nova vida que Cristo lhe concedeu. Mas não diz apenas isso. Diz também que ela deve envolver paciência. Paciência na tribulação. E está ligada. A esperança ajuda-nos a viver o dia de hoje. Ajuda-nos a viver os condicionamentos de hoje. As situações de aflição. E nós não temos como fugir delas. Nós não temos como fugir às tribulações. Os irmãos já descobriram alguma forma? Se os irmãos sabem alguma forma, digam-me, que eu queria evitá-las. Mas não temos. Não temos como evitar que não sejamos atribulados. E às vezes elas podem vir de onde menos esperamos, mas elas existem. Elas fazem parte da vida do crente, elas fazem parte da vida dos mortais. Não há como fugir a ela. O apóstolo Paulo passou por muitas tribulações, mas não desistiu. Porque ele olhava para as tribulações como um ponto de partida para algo melhor, para crescer na sua relação com Deus. Aliás, se voltarmos a Romanos capítulo 5, nós vamos verificar isso mesmo. Nós vamos verificar como as tribulações produzem uma motivação para subirmos graus. A tribulação é o primeiro grau, ou degrau de muitos que temos por subir. Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então fala aqui sobre sede pacientes. Diante das tribulações, perseverai. Não desistam. E o apóstolo Paulo podia se apresentar como testemunha. Como um testemunho vivo de que ele não desistiu nas tribulações. Ele não desistiu quando foi açoitado. Ele não desistiu quando foi preso. Ele não desistiu quando foi injustiçado. Ele não desistiu. Ele perseverou. Mas também encontramos aqui uma outra expressão no versículo 12. Na oração, perseverantes. Perseverar na oração. E perseverar na oração é perseverar por si só nas tribulações. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos em oração com Deus, nós então perseveramos. Somos pacientes na tribulação e na oração, então somos perseverança. Então essa perseverança é importantíssima para o que está anteriormente dito
possa se concretizar. E há uma interdependência entre este trio, entre estas três afirmações que ele faz. Já pensaram quão assustadoras seriam as tribulações se não tivéssemos esperança? Se nós, no momento, deixássemos de ter esperança, seria muito difícil lidar com as tribulações. E se nós não orássemos, como é que nós iríamos receber os recursos da esperança e da perseverança para ultrapassarmos aquilo que nos acontece? Então há aqui uma ligação. E servir ao Senhor é estar em comunhão com Deus. Para podermos então agora servir o próximo. Porque se eu não estiver em comunhão com Deus, como é que eu posso servir bem o próximo? Eu até poderei fazer alguma coisa benéfica para o meu próximo, mas não estarei a ser conduzido para fazer aquilo que é correto fazer, ou fazer aquilo que possa glorificar ao nosso Deus. Então, se por um lado o versículo 12 nos fala em comunhão com Deus, o versículo 13 fala-nos em comparticipação com nossos santos. Comparticipar. Aliás, é esta palavra com que começa o versículo 13 aqui. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Porque o serviço ao Senhor que está assente na comunhão com Deus, ela envolve comparticipação nas necessidades do próximo. Não podemos simplesmente saber da necessidade dos nossos irmãos e fazer de conta que tudo está bem. Precisamos agir para aliviar as suas cargas. É falso amor que se limita à expressão verbal de bondade. O apóstolo João falava não só de palavras, mas por obra e em verdade. Não apenas de língua e palavra, mas obra e verdade. No início da igreja, quando nós olhamos lá para o início de Atos, nós vemos que muitos irmãos, por causa da perseguição, perderam muitas coisas. Eles ficaram sem os seus bens, ficaram sem o seu trabalho, e alguns ficaram sem famílias, porque foram desprezados pelas suas famílias. E para ajudar estes irmãos, a igreja uniu-se, mobilizou-se para ajudar aqueles que tinham perdido os recursos para sobreviver. E nós vemos aquele movimento em que os que mais tinham ajudavam aqueles que nada tinham. Havia este auxílio. Nós vemos como o apóstolo Paulo vai pedir uma oferta para ajudar os pobres da Judeia. A igreja de Corinto, a igreja da Macedónia juntaram-se para ajudar a suprir a necessidade daqueles irmãos, auxiliar. É verdade que esta exortação, ela leva-nos a partilharmos os recursos que o Senhor nos dá com aqueles que menos têm. Mas é importante nós olharmos para a palavra compartilhar, porque é uma palavra que nos é familiar. O verbo que está aí usado é o verbo koinoneo, de onde vem a nossa palavra koinonia, comunhão. E quando nós pensamos nesta palavra, nós pensamos em partilhar, identificar-nos com a necessidade dos santos, tornando as nossas próprias. É forte. Fala de comunhão. Comunhão com as necessidades dos santos. É esta a ideia que está aí presente. Assim como nós somos participantes dos dons uns dos outros, como ele disse no versículo 5, somos participantes, participamos dos dons, pertencemos ao mesmo corpo.
O mesmo também é aqui dito, nós devemos também ser participantes na necessidade dos outros. Infelizmente, há uma teologia errada que tem surgido. A teologia de que aquele que é verdadeiramente crente não passa por necessidade. É uma teologia assente na teologia da prosperidade. Mas sabe, essa teologia não é bíblica. Os crentes, mesmo os mais fiéis, eles passam por lutas e aflições. Não é uma questão de fé. Não é uma questão de castigo. Não. O que tenho não determina a boa ou má relação que eu tenho com Deus. Se fosse assim, os mais pobres diríamos que não têm nenhuma relação com Deus. E os ricos estão num bom relacionamento, estão face a face com Deus. Mas não é assim. Mas não é assim. Infelizmente, esta teologia que há por aí, em alguns átrios, não é bíblica. Vários pregadores euforicamente a comunicam, mas sabem que euforia e boa oratória não são por si sós sinais de uma teologia correta. A euforia e a boa oratória não determinam se a teologia é correta ou não. Mas continuando a olhar para o versículo 13, ele não apenas fala da questão de nós compartilharmos a necessidade dos santos, mas diz também: praticai a hospitalidade. No Novo Testamento, viajar era perigoso e havia poucas hospedarias para que então os crentes pudessem estar. As que haviam, naturalmente, sendo poucas, eram caras. E assim os primeiros cristãos, com frequência, eram chamados a receber os mensageiros da palavra nas suas casas. Porque havia muitos pregadores itinerantes no primeiro século, que iam de terra em terra. Basta olharmos para o apóstolo Paulo e basta olharmos para outros que iam de terra em terra para comunicarem a palavra de Deus. Vemos, por exemplo, a carta que o apóstolo João dirige a Gaio, em que fala sobre, então, a hospitalidade dele, elogia a hospitalidade dele. Se os irmãos tiverem curiosidade, podem ler a 3ª de João, em que ele faz isso. Portanto, ela era necessária. No entanto, ainda continua a ser necessária. Continua a haver a necessidade da prática da hospitalidade. Receber aqueles que comunicam a palavra. Apesar de nós estarmos num ambiente em que podemos dizer as condições económicas e sociais são mais favoráveis do que naquele tempo, mesmo assim a prática da hospitalidade torna-se relevante. Então aqui o apóstolo Paulo fala do serviço em comparticipação com os santos, mas não só. E agora eis que surge o versículo 14, porque diz: servindo ao Senhor em cortesia com os inimigos. Com os irmãos, com os santos, que maravilha. Mas com os inimigos. E o versículo 14 vai dizer: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Fica subentendido neste versículo que a perseguição não se deve a um tratamento errado da nossa parte. O que está aqui como aqueles que perseguem reflete um tratamento malicioso, um tratamento injusto que é provocado,
que é provocado por causa do seu próprio instinto. Não é porque nós tenhamos feito alguma coisa má que os tenha levado a nos perseguirmos. E por isso esta perseguição tem um caráter irracional, incompreensível. Porque quando alguém é perseguido por alguma coisa errada que fez, vamos imaginar alguém que cometeu um crime, está em fuga e é perseguido pela judiciária, pela polícia, ele cometeu um crime. E, portanto, ele deve ser capturado para ser apresentado ao tribunal. Mas não é este o caso. Não reflete aqui alguém que cometeu algum delito e por isso está a ser perseguido. Fala dos crentes, daqueles que são chamados a praticarem o bem. E o apóstolo Paulo não vai dizer que devam resistir aos que vos perseguem. Se fosse isso, era mais fácil. Se em vez de dizer abençoai os que vos perseguem, dissesse resisti aos que vos perseguem. Mas não é isso que diz. Diz que nós somos chamados a abençoar aqueles que nos perseguem. E como fazer isso? Somente com o amor de Cristo em nossas vidas. Porque se Cristo não estiver em nós, se o amor de Deus não estiver a transbordar a nossa vida, a ser derramado pelo Espírito, como diz em Romanos 5,5, então não será possível. Todo cristão deve ser uma dádiva de Deus, mesmo nos relacionamentos para com os outros. Facilitar relacionamentos saudáveis. Promover relacionamentos saudáveis. E nós somos alvo da bênção do Senhor. E como somos abençoados, somos chamados a abençoar. Mesmo aqueles que nos perseguem. Mas a tendência é usar a mesma arma. É lutar contra aqueles que nos perseguem, lutar contra o inimigo das nossas vidas com fogo. Mas quem percebe de fogo é o inimigo. Nós não somos chamados a lutar com fogo, mas com amor. Nós somos chamados a viver com amor. Não dente por dente, não olho por olho, não vida por vida. Não é isso. O que o texto nos diz, abençoai os que vos perseguem. E repare que ele enfatiza, abençoai. Logo de seguida, na outra afirmação, abençoai. Abençoai e não amaldiçoeis. Porque o apóstolo Paulo sabia que a tendência do homem é amaldiçoar. Olha, estás-me a fazer isso. Que te possa acontecer em dobro. A tendência é essa. A tendência é pagar com a mesma moeda. Mas a forma de pagamento que Deus nos demonstra é pagar o mal com o bem. Exatamente. Nós sabemos isso, não sabemos? É pagar o mal com o bem. É isso que está aqui dito. Por outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer isso. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Mas chegamos a um outro versículo. Versículo 15. Fala que também servindo ao Senhor em companheirismo com todos. Companheirismo. Reparem o que diz o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. O Senhor ordena-nos a sermos sensíveis à vida do outro, à dor do próximo. E como a solidariedade é bem-vinda? Porque a solidariedade, ela combate a solidão,
ela fortalece os relacionamentos, ela estabelece unidade. E o apóstolo Paulo desejava, então, que houvesse esta solidariedade, este companheirismo entre eles. Alegrai-vos com os que se alegram. Ou seja, fazei da alegria dos outros a vossa própria alegria. Porque alguns incomodam-se com a alegria dos outros. Alguns incomodam-se com o sucesso dos outros. Mas nós não. Nós alegramos-nos. Quando o nosso irmão é bem-sucedido, nós alegramos-nos com o nosso irmão e damos glória a Deus. Quando o nosso irmão está alegre, nós alegramos-nos com ele, porque a sua alegria é minha. Porque o irmão faz parte do mesmo corpo que eu, da mesma família, então alegramos-nos. Há esta solidariedade, há este companheirismo, há esta mutualidade entre nós. No entanto, esta mutualidade ela não se encontra em nós por natureza. A tendência é para ciúmes, para invejas, para ódios e malícias. Essa é a inclinação natural. Quando nós olhamos para Gálatas 5, 20 e 21, que fala das obras da carne, vamos ver quais são as obras da carne. Aquilo que resulta naturalmente na nossa vida. Mas nós também somos exortados a chorarmos com os que choram. Na alegria queremos estar juntos, mas às vezes no choro é difícil. Às vezes num compromisso, juntos na saúde, mas a doença vamos pô-la de parte, não é? Juntos na alegria, mas a tristeza pô-la de parte. Não, é uma e outra. É juntos na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Chorar com os que choram. Não é agradável chorar. Ninguém chama para si a tristeza, pois não? Os irmãos gostam de estar tristes? Não. Acho que ninguém. Nós não convidamos. Mas se o nosso irmão está triste, nós abeiramos-nos dele, procuramos estar com ele. E se tivermos que chorar um com o outro, choramos. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar. O amor, o verdadeiro amor, nunca se mantém longe das alegrias ou das dores dos outros. Não. E nós vemos que Jesus não chorou em Caná da Galileia. Jesus não riu junto ao túmulo de Lázaro. Jesus chorou. Então somos chamados a esse companheirismo. E eis que chegamos ao fim, ao quinto ponto, mas também concórdia com os irmãos. Versículo 16 diz, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Somos chamados a vivermos em concórdia com os nossos irmãos. Concórdia de sentimento. Cada um deve se esforçar em ser um com o seu irmão. Deve evitar a discórdia, deve procurar não criar dificuldades. O apóstolo Paulo está a dizer, por outras palavras, o seguinte: sejam pessoas fáceis de conviver. Respeitem-se mutuamente e que esta atitude alcance os mais humildes. Não sejam exclusivistas, não sejam snobs. Infelizmente, o mundo tende a negligenciar e rejeitar quem é humilde. Acontecia no tempo de Jesus. Os humildes eram colocados de parte. Por isso que a bem-aventurança enaltece os humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o mais natural é ser como aquele fariseu. Eu não sou como aquele que está ali, como aquele publicano.
Eu, Senhor, sou bom. Eu dou dízimo de tudo que tenho. Eu jejuo 2 vezes por semana. A tendência é essa. É achar-se melhor do que os outros. Mas isso não deve existir no corpo de Cristo. Não deve existir orgulho. Porque a pessoa orgulhosa é aquela pessoa que se acha melhor do que os outros. Por causa da posição que tem, por causa do curso que tem, ou por causa de outras coisas que acha que o enaltecem. A pessoa orgulhosa, ela vive obcecada com o status, com a estratificação da sociedade em classe alta e classe baixa. Não. O texto diz, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Nós temos que olhar para o exemplo de Jesus. Jesus era o Senhor. Era Deus feito carne. Mas ele lavou os pés aos seus discípulos. E ele prestou um serviço extremamente humilde, que era de um escravo. Ele fez isso. Ele demonstrou esse serviço humilde ao outro. Sermos humildes. Contentarmos-nos com as coisas humildes deste mundo. Isso não quer dizer que não devemos buscar condições melhores. Não entendam que eu não estou aqui a ser apologista de vivemos como estamos e não procuramos algo melhor. Mas não fazemos do algo melhor aquilo que nos dá valor. O que nos dá valor não é aquilo que temos. O que nos dá valor perante Deus é aquilo que nós somos. É a inversão daquilo que é cultivado no mundo. E dentro desse aspecto, ele diz, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não ter conceitos, não ter sentimentos de superioridade em relação aos outros. Repare o que ele diz no início do capítulo. No versículo 3 ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não ser sábio aos próprios olhos. Não ter este conceito de superioridade em relação aos outros. Devemos nos acomodar. Devemos ser um com os nossos irmãos. Por isso, concluindo, que nós possamos servir ao Senhor em comunhão com Deus. Este é o ponto de partida. Servir ao Senhor naturalmente envolve comunhão com Deus. Mas envolve também comparticipação com os santos, cortesia com os inimigos, companheirismo com os outros e concórdia com os irmãos. Que nós possamos ter presente que estamos aqui para servirmos ao Senhor e que o nosso serviço a Deus e à sua igreja, que o nosso serviço ao Senhor Jesus e aos seus discípulos, ao mundo e aos descrentes, possam levar os outros a glorificar o nosso Pai que está nos céus. Amém?